Olá, este é o Dr. Todd Grant. Hoje vou analisar a entrevista de Joe Rogan com o candidato à presidência Donald Trump. Em 25 de outubro de 2024, o podcast The Joe Rogan Experience lançou uma entrevista com Donald Trump. Por cerca de 3 horas, os homens conversaram sobre uma série de tópicos. Por exemplo, celebridades, generais, a Casa Branca, a presidência de Donald Trump, artes marciais mistas, suposta fraude eleitoral, imigração, tarifas, alienígenas, OVNIs, o meio ambiente, Kamala Harris, Joe Biden, Afeganistão, vacinas, Robert Francis Kennedy Jr., pesticidas, censura, Big Pharma, Ucrânia, Elon Musk e a mídia. A conversa foi típica de uma entrevista do Joe Rogan. Foi casual, pouco estruturada e incluiu uma série de tangentes. Aqui está um resumo da entrevista. Joe Rogan apontou que muitas celebridades conhecidas adoravam Donald Trump, mas quando ele se candidatou à presidência, várias se voltaram contra ele. Donald concordou com a avaliação. Ele atribuiu essa mudança ao fato de concorrer como republicano. A conversa passou a ser sobre como é entrar na Casa Branca. Como Donald Trump se tornou presidente dos Estados Unidos? Como foi quando ele entrou naquele primeiro dia? Donald disse que fez grande parte do seu dinheiro com luxo, e a Casa Branca era ao mesmo tempo luxuosa e surreal. Ele falou um pouco sobre Abraham Lincoln e o general confederado Robert E. Lee, antes de falar sobre como a empolgação de ser presidente se desgastou. Para Donald, se tornou-se uma questão de sobrevivência. Ele indicou que era um ótimo presidente, mas selecionou algumas pessoas inadequadas. Joe Rogan elogiou Donald, dizendo que ele era autêntico antes de expressar seu descontentamento com a mídia. Donald foi alvo de 2 tentativas de assassinato, mas a mídia não cobre realmente isso. Se um democrata fosse o alvo, a história seria totalmente diferente. Joe indicou que a mídia matou sua própria credibilidade. Como exemplo, os homens falaram sobre o escândalo no 60 Minutes, onde o programa de notícias alterou uma das respostas fornecidas por Kamala Harris. Ela deu uma entrevista para 60 Minutes. Após uma breve discussão sobre o perigo do trabalho policial, o assunto mudou para tarifas. Isso é algo que Donald Trump enfatizou como parte de sua campanha. Ele apresentou seu argumento a favor das tarifas e falou um pouco sobre a história delas. Donald argumentou que a pandemia de coronavírus interrompeu seu plano de pagar dívidas com tarifas. O tópico mudou para o meio ambiente. Donald argumentou que os esforços ambientalistas são a maior ferramenta para impedir o crescimento econômico. Eles interferem em grandes projetos e custam milhões de dólares defendendo plantas raras e referindo-se a poças como lagos. A China não faz isso, o que lhes dá uma vantagem econômica. Joe e Donald discutiram a escassez de água na Califórnia, energia nuclear e turbinas eólicas. Donald é fã de energia nuclear se puder ser feita com segurança, mas ele não gosta de energia eólica porque é cara. Possui componentes que enferrujam e enlouquecem as baleias. Acho que ele estava se referindo a como os sons e vibrações de baixa frequência podem viajar pela água e interromper a comunicação das baleias. Joe Rogan perguntou a Donald Trump sobre a negação da eleição. Donald manteve sua posição de que a eleição de 2020 foi roubada. Joe destacou que os democratas também alegaram fraude eleitoral. Quanto à sua rival, Kamala Harris, Donald sugeriu que ela tem um QI baixo, algo está errado com ela e ela não é boa em ser entrevistada. Joe Rogan acreditava que Kamala teve um fraco desempenho nas entrevistas por não saber lidar com a pressão. Joe e Donald conversaram sobre Vladimir Putin, a desastrosa retirada de Biden do Afeganistão e a luta de Donald contra o Estado Islâmico do Iraque e Síria. Donald contou uma longa história sobre voar no Air Force One para uma zona de guerra no Oriente Médio. Todas as luzes do jato tiveram que ser apagadas porque a região era muito perigosa e os pilotos eram tão bonitos quanto atores de cinema. A conversa mudou para imigrantes ilegais. Donald Trump contou histórias sobre imigrantes haitianos em Springfield, Ohio, e gangues de imigrantes em Aurora, Colorado. Depois de uma extensa conversa sobre artes marciais mistas, os homens debateram como os americanos não são tão saudáveis quanto deveriam. Eles mencionaram pesticidas, vacinas e anúncios farmacêuticos que passam na televisão. Donald indicou que era tão saudável por causa da genética. Ele achava as esteiras chatas, mas gostava de jogar golfe.
Donald sugeriu que concorrer à presidência é importante e emocionante. Ele não tira um dia de folga há cerca de 56 dias. Kamala Harris não tem sido tão ativa. Isso faz parecer que talvez ela não esteja tão empolgada em concorrer à presidência. Joe e Donald discutiram sobre a cobertura da mídia em certas histórias. Por exemplo, Donald tem grandes multidões em seus discursos e a mídia não menciona isso. Ele só recebe má imprensa. A mídia tira declarações do contexto e eles insultam o público. Joe Rogan acusou os liberais de serem a favor da censura. Neste ponto, o tópico mudou para a eleição de 2020. Donald Trump manteve sua posição de que a eleição foi roubada dele. Joe Rogan pediu exemplos específicos que apoiassem essa conclusão. Donald Trump mencionou que a aprovação legislativa para mudanças nos procedimentos de votação não foi obtida. A mídia falsamente alegou que a Rússia interferiu na eleição e a mídia tentou fazer a história do laptop de Hunter Biden parecer uma farsa. Mais tarde, Donald disse que os tribunais nunca julgaram o mérito de seus processos que desafiavam a eleição. Então isso faz parecer que esses casos foram descartados por motivos processuais. E o caso real que ele estava tentando fazer, o cerne do argumento, nunca foi realmente considerado. Na verdade, isso é falso. Houve muitos casos em que os méritos de seus processos foram considerados e rejeitados pelos tribunais. Donald também enfatizou a importância de mudar para cédulas de papel. Esse argumento não faz muito sentido, já que 90% das jurisdições nos Estados Unidos da América usam cédulas de papel. Joe e Donald falaram sobre como algumas pessoas estão interessadas em fronteiras abertas para influenciar as eleições e como não ter identificação de eleitor não faz sentido algum. Joe Rogan perguntou a Donald Trump sobre o John F., os arquivos de Kennedy. Donald não respondeu diretamente à pergunta. Ele basicamente disse que deu uma olhada neles, mas as pessoas pedem para ele não examinar os arquivos de perto. Quanto às preocupações sobre OVNIs e alienígenas, Donald não tem grande interesse neste tópico, mas ele entrevistou alguns pilotos militares que viram objetos misteriosos no céu. Perto do final da entrevista, Donald Trump afirmou sua crença de que Kamala Harris não é uma pessoa inteligente e o país não vai aguentar se ela vencer a eleição presidencial. Agora, passando para a minha análise, a entrevista de Joe Rogan com Donald Trump teve milhões de visualizações, mostrando o grande interesse do público no assunto. No momento em que estou fazendo este vídeo, as pesquisas indicam que Donald Trump e Kamala Harris estão em uma corrida muito acirrada. Em algumas pesquisas, Donald está à frente, em outras pesquisas, Kamala está à frente. Mas, novamente, muito próximo. Está empatado. A entrevista com Joe Rogan poderia mover a agulha. Isso pode influenciar a eleição. Antes de analisar os pontos fortes e fracos da performance de Donald Trump na entrevista com Joe Rogan, vamos examinar a demografia da audiência de Joe Rogan. Vamos ver quem é afetado por essa entrevista. Quem estará assistindo? 80% do público do podcast Joe Rogan Experience é masculino. Seus espectadores tendem a ser mais jovens. Por exemplo, 28% do público tem entre 18 e 34 anos, mas 56% da audiência de Joe Rogan está nessa faixa etária. 37% de sua audiência tem entre 34 e 54 anos, comparado a 34% do público. Nesta faixa etária, seus números se assemelham aos da população geral. Apenas 7% de sua audiência tem 55 anos ou mais, comparado a 38% do público. Os fãs de Joe Rogan são menos propensos a terem filhos. Apenas 32% são pais, contra 61% do público. Quanto às preferências de seus espectadores, comparados à população em geral, eles tendem a ser mais voltados para a aptidão física, preocupados com a privacidade, interessados em iniciar negócios e desconfiados da mídia. O público de Joe Rogan tende a inclinar-se republicano. Sobre o desempenho de Donald Trump na entrevista, vou examinar seus pontos fortes e depois suas fraquezas. Quanto aos seus pontos fortes, Donald Trump tinha bastante. Esta foi uma entrevista casual que poderia ser usada para ganho político. Provavelmente essa era a ideia. Donald Trump se aproveitou disso, mas ele teve muitas trocas com Joe Rogan que não tinham nada a ver com política. O estilo de fala de Donald incluía desviar para outros assuntos e depois, na maioria das vezes, voltar ao tópico original. Ele conseguiu manter seu raciocínio bem,
Isso é consistente com ter boas memórias de curto e longo prazo. A memória dele parece estar ótima. Eu fiquei impressionado. Pensei que ele não seria capaz de voltar ao tópico original algumas vezes, mas conseguiu. Isso é importante para Donald porque algumas pessoas tentaram compará-lo a Joe Biden em termos de capacidade de raciocínio cognitivo. Pode-se argumentar bem que Joe Biden sofreu algum declínio cognitivo, mas Donald Trump não parece estar na mesma posição, pelo menos não com base em sua performance durante a entrevista com Joe Rogan. Donald demonstrou uma série de interesses pessoais durante a entrevista que provavelmente agradarão ao público de Joe Rogan. Ele falou sobre artes marciais mistas alienígenas, o John F., os arquivos de Kennedy e a indústria farmacêutica. Seu interesse nesses assuntos parecia genuíno. Donald tinha muito conhecimento e falava com um certo entusiasmo. Houve algumas vezes em que Joe Rogan falou mais do que Donald Trump, como no tópico de artes marciais. Eu pensei que Donald iria interrompê-lo, mas ele realmente ouviu Joe razoavelmente bem. Ele parecia bem interessado. Donald se mostrou simpático e acessível, o tipo de cara que poderia sentar e conversar com outro cara por um tempo sobre uma ampla gama de tópicos. Eu pensei que Donald manteve um bom equilíbrio entre a conversa casual e a tentativa de se promover como candidato. Ao falar sobre política, Donald fez declarações que poderiam ressoar com o público de Joe Rogan. Por exemplo, ele era trabalhador e estava animado para concorrer à presidência. A mídia é corrupta e um presidente precisa ser inteligente e forte. Ele soou um pouco como vendedor, mas menos do que eu esperava. Agora, abordando os pontos fracos do desempenho de Donald Trump. Durante a entrevista, Donald falou sobre como ele era ótimo e todos gostavam dele. Ele teve feitos incríveis, sendo incomparável. Ele fez o melhor trabalho que alguém já fez com qualquer coisa, sempre. As pessoas costumam ficar atônitas com a sua grandeza. Algumas pessoas podem argumentar que essas declarações grandiosas não têm mais tanto impacto porque Donald Trump faz isso muito, mas muitas pessoas acham isso irritante. Essas declarações são um lembrete constante de que ele parece ter um alto nível de narcisismo. Seria fácil para Donald evitar tais declarações, mas ele não consegue se conter. Em algumas ocasiões durante a entrevista, Donald foi um pouco impositivo e não participou do típico vai e vem de uma conversa casual, como se estivesse sendo insistente e tentando encaixar uma declaração ali. Essa foi uma entrevista de 3 horas. Ele teve bastante tempo. Não havia necessidade de fazer isso. Ao ser questionado sobre o mito da eleição roubada, Donald Trump persistiu com alegações falsas. Esta é uma das suas maiores responsabilidades. Ele não deveria ter escolhido este caminho. Ele poderia falar sobre preocupações e irregularidades eleitorais sem fazer alegações infundadas, mas isso não basta para o Donald. Ele tem que manter essa fantasia de que ganhou em 2020. Ao ponderar os pontos fortes e fracos, como Donald Trump se saiu no geral. Na minha opinião, ele se saiu muito bem, muito melhor do que eu esperava. Acho que sua capacidade de se relacionar e aparência de autenticidade não só o tornam simpático, mas contrastam fortemente com o desempenho de Kamala Harris em entrevistas recentes. Ela tende a ter dificuldades em conversas informais. Por exemplo, ela às vezes muda para um modo de fala desconexo. Donald Trump se ajudou ao participar do programa Joe Rogan Experience? Sim, eu acredito que ele fez. Considerando que esta é uma disputa acirrada, se Donald Trump vencer, não ficaria surpreso se algumas pessoas atribuíssem a vitória a esta performance na entrevista. Por fim, Kamala Harris deveria participar do podcast Joe Rogan Experience? Apoiadores pressionam para que ela vá ao programa, especialmente após a boa performance de Donald Trump. Essa é uma pergunta complicada, porque Kamala não demonstrou uma habilidade consistente de se sair bem em entrevistas. Ela às vezes se sai bem, mas em outras tem dificuldades consideráveis. Se Kamala pudesse ser genuína, falar sobre uma variedade de tópicos como Donald Trump fez, e geralmente parecer pé no chão, então eu acho que ela deveria participar do programa Joe Rogan. De acordo com as pesquisas, Kamala está se saindo mal com os eleitores masculinos. Esta seria uma chance de se apresentar para muitos deles e defender seu caso. Apesar de algumas preocupações, acredito que Joe Rogan seria um anfitrião gentil com Kamala Harris. Não sou fã de Joe Rogan, mas ele costuma ser consistente em suas entrevistas. Não o imagino de repente se tornando antagonista e combativo. Acho que ele ficaria feliz em ter Kamala em seu programa.
Agora, passando para minhas considerações finais. Esta temporada eleitoral está repleta de surpresas. Houve performances surpreendentemente boas e ruins durante os debates e entrevistas. No final, o poder da identificação não pode ser subestimado. Donald Trump beneficiou-se ao participar de uma conversa amigável com um famoso podcaster. Kamala Harris precisa decidir se confia em suas habilidades para alcançar o mesmo objetivo. Ficaria curioso para ver se ela vai correr o risco e aceitar o convite. Esses são os meus pensamentos sobre a entrevista de Joe Rogan-Donald Trump. Muito obrigado por assistir. Falo com você em breve. Definitivamente existem alguns eleitores que estão presos quanto a se eles escolheram Donald Trump ou Kamala Harris. Eles analisaram todas as posições políticas, eles conhecem a história dos candidatos, mas ainda não têm certeza em quem querem votar. Eles estão incertos sobre quem vai ajudá-los ou alcançar seus objetivos, independentemente do que estejam buscando. Eles não têm certeza de quem escolher. Acho que a entrevista com Joe Rogan aborda a ideia de identificação. Eu mencionei isso. Há algo sobre entender alguém através de uma conversa casual que não pode ser comunicado através de uma longa lista de políticas ou uma longa lista de realizações. Acho que Donald Trump fez um grande favor a si mesmo, simplesmente parecendo ser um cara legal, parecendo ser um cara com quem as pessoas poderiam ter uma conversa. Isso não vai convencer todo mundo. Mas, novamente, esta é uma corrida acirrada. Então, apenas algumas pessoas escolhendo um candidato em vez do outro podem fazer uma grande diferença. Então, essa parte da identificação pode ser a arma secreta que Donald Trump poderia usar, ou potencialmente que Kamala Harris poderia usar se ela conseguir alcançá-la no mesmo nível. Isso traz uma nova perspectiva para a situação, pelo menos para as pessoas que seriam influenciadas por essa característica e pela identificação. Kamala Harris pode ser tão carismática, ela consegue ter uma conversa descontraída e falar sobre seus interesses sem se deixar levar, com todas as declarações políticas? Eu não sei. Mas eu acho que essa performance de Donald Trump no Joe Rogan certamente coloca a bola no campo de Kamala Harris. Acredito que ela tem uma decisão crucial a tomar. Ela consegue parecer humana, acessível, simpática, como uma pessoa comum, apenas tendo uma conversa. Eu não sabia se Donald Trump realmente poderia, mas ele provou que podia com essa entrevista. Agora cabe a Kamala Harris ver se ela pode provar a mesma coisa. Isso certamente é uma dinâmica curiosa para entrar neste ciclo eleitoral já bizarro e cheio de ação. Esta é mais uma variável a ser considerada.